Shalom, meus irmãos. Hoje traremos um conteúdo muito importante e sério. Atualmente estamos vivendo momentos decisivos em relação à nossa salvação e precisamos enxergar os detalhes e os sinais deixados pelo nosso Salvador. Antes de continuarmos, quero pedir a sua ajuda. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar este conteúdo e comentar aqui embaixo. Assim você nos ajuda a levar a palavra do Criador para mais pessoas e fortalecer este canal. 1 Yohanan, capítulo 4, versículo 1 a 3. Amados, não creiais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Hashem, porque muitos falsos profetas têm aparecido no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Hashem. Todo Espírito que confessa que Yeshua HaMashiach veio em carne é de Hashem, e todo Espírito que não confessa que Yeshua HaMashiach veio em carne não é de Hashem, mas este é o Espírito do Antimashiach, do qual já ouvistes que há de vir e que já agora está no mundo. No ano 70 da Era Comum, o segundo Beit HaMikdash foi destruído. O templo foi construído no ano 349 antes da Era Comum, no período pós-exílio babilônico. Existe uma organização chamada Instituto do Templo que está envidando esforços para reconstruir o templo. Eles querem restituir os sacrifícios e muitos rabinos ligados a essa instituição chegaram até mesmo a afirmar que o templo seria um local de reunião de todas as religiões e que essas religiões poderiam adorar ao Eterno ali. No século VII, entre 687 e 691, foi construído o Domo da Rocha, uma mesquita localizada no Monte do Templo de Jerusalém. Esse é um dos locais mais sagrados do Islã e uma das principais obras da arquitetura islâmica. Devido a isso, a destruição do Domo da Rocha poderia gerar conflitos com o mundo árabe. O Instituto do Templo chegou a cogitar a possibilidade de construir um novo templo ao lado do Domo da Rocha. A construção do terceiro templo está próxima e o Instituto do Templo vem avançando rapidamente nos preparativos, já treinando os Koanims, os sacerdotes, e preparando os objetos do templo conforme a palavra. Tudo indica que a construção está próxima. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Esse homem mencionado em Tessalonicenses se assentará no templo de Elohim e se fará passar pelo Eterno, como se fosse semelhante a ele. Mas será que ele literalmente se assentará no trono e habitará no templo? Obviamente que não. Esse homem, o Antimashiach, terá autoridade sobre o terceiro templo e enganará muitas pessoas por meio de sinais, prodígios e maravilhas. Leia 2 Tessalonicenses por completo. Esse espírito de engano, infelizmente, confundirá até mesmo os seguidores de Yeshua. Por exemplo, atualmente muitos judeus messiânicos que creem em Yeshua, que afirmam que irão realizar sacrifício ao Eterno, alegando que isso será bom. O problema é que, ao fazer isso, estariam anulando o sacrifício perfeito de Yeshua. Yeshua tomou para si a profecia de Yeshayahu, Isaías, que começa no capítulo 52, versículo 12, e se estende até o capítulo 53. Sua morte foi para a remissão de nossos pecados. Na Brit Hadashah, Nova Aliança, há várias passagens que afirmam que o sacrifício de Yeshua foi perfeito. Isso significa que não precisamos mais de sacrifícios, pois Yeshua lavou todos os pecados com seu sangue. O Sefer Ivrim, livro de Hebreus, explica categoricamente que o sacrifício de Yeshua foi definitivo. Leia por completo aí o capítulo 10 do livro de Hebreus. Até mesmo o Talmud Bavli menciona que o sistema sacrificial foi alterado 40 anos antes do ano 70 da Era Comum,
quando o templo foi destruído. Isso significa que foi alterado no ano 30 antes da Era Comum, justamente quando Yeshua morreu. No Talmud há um relato de que, ao oferecer o sacrifício, o Kohen Gadol amarrava um pano vermelho no chifre do animal a ser sacrificado ao Eterno. Se o sacrifício fosse aceito, o pano que era vermelho se tornava branco. Os rabinos associavam isso ao texto de Yeshayahu, capítulo 1, versículo 18. Ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. O Talmud afirma que 40 anos antes da destruição do templo, no ano 30 da Era Comum, quando Yeshua morreu, o tecido nunca mais ficou branco. Isso significa que o Eterno nunca mais aceitou os sacrifícios. De acordo com 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, o terceiro templo precisa ser construído para que o Anti-Mashiach se manifeste. Esse templo construído por mãos humanas é ilegítimo, pois não foi edificado pelo Eterno, e por isso não terá sua aprovação. O templo da era messiânica virá dos céus, conforme descrito em Apocalipse 21, versículo 2 a 4. Em Apocalipse 11, 19 está escrito: E abriu-se o céu, o templo de Hashem, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. Isso nos mostra um dos sinais principais da revelação do Anti-Mashiach. De onde virá o Anti-Mashiach? Como foi dito antes, em 1 Yohanan, capítulo 4, versículo 1, o Anti-Mashiach há de vir e já estava no mundo desde aquela época. Algumas correntes de pensamentos dizem que ele virá de Israel e que será um descendente da tribo de Dan, baseando-se na passagem de Bereshit 49, versículo 17. Diz assim: Dan será uma serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde o calcanhar do cavalo e faz o seu cavaleiro cair para trás. Em Apocalipse 7, há uma lista das 12 tribos de Israel, mas a tribo de Dan e a tribo de Efraim foram substituídas pelas tribos de Yosef e de Levi. Em 1 Melechim, Reis, capítulo 12, versículo 28 a 32, Jeroboão, rei das tribos do norte, estabeleceu 2 bezerros de ouro, colocando um em Betel e outro em Dan. Ele então declarou: Aqui estão os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Isso fez de Dan um centro de idolatria. Na Escritura, a idolatria sempre é condenada como um afastamento da fidelidade a Hashem. Leiam Devarim, capítulo 5, versículo de 7 a 9, e Shemot, capítulo 32, versículo de 1 a 6. Se vocês quiserem a parte 2, falarei sobre os possíveis aspirantes ao título do Anti-Mashiach. Comentem aqui embaixo se vocês querem a parte 2. É isso aí, chegamos ao final. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Não esqueça de comentar aí embaixo, deixar um like, compartilhar esse vídeo para ajudar na obra do Eterno. Fiquem com Deus, que o Eterno abençoe a vida de vocês cada vez mais e encontro vocês no próximo vídeo. Shalom!